nossas atividades no GEL, depois de um período pequeno de férias, né? Mas suficiente para a gente refazer as energias da gente, visitar os amigos, ter contato com aquelas pessoas que a gente não via há bastante tempo, viajar, enfim, fazer o que quisesse, porque depois a gente pega firme, né? Depois a gente tem o trabalho constante aqui na casa e hoje a gente vai seguir a norma que a gente tem de fazer antes de começarmos a palestra, de darmos início à palestra, nós fazemos sempre uma meditaçãozinha. Por que esta meditação? Exatamente para acalmar os ânimos da gente, né? Porque chegamos do trabalho, chegamos cansados, né? Sempre assim, muito agitados, né? Eu particularmente sou muito agitada, então preciso dessa coisa de me acalmar um pouquinho. E aí é hora da gente ficar mais calminhos e depois então a gente dá início toda a formalidade das reuniões, tá bom? Então, soninho, como sempre, vai fazer a nossa atividade. Boa noite a todos. Esse relaxamento é bem importante para que todos fiquem numa mesma sintonia. Então, que acalmemos nossos corações. Vamos sentar confortavelmente com as costas eretas e os pés plantados no chão. Centralize sua atenção num ponto de luz muito pura no centro da nossa sobrancelha. Imagine que por meio desse ponto uma luz muito pura penetre o seu corpo. Permita que essa luz entre no seu corpo. Respire profundamente e procure sentir essa luz penetrando seu ser. Ela expande-se e vem descendo em direção ao seu coração. Ela ilumina o centro do seu coração, no qual se encontra uma linda flor. Imagine uma enorme flor no centro do seu coração, expandindo o amor em todas as direções. Seus ombros são iluminados, seus braços são iluminados, até que suas mãos fiquem totalmente iluminadas. Nesse momento você pede a Deus: Senhor, que eu possa sempre praticar boas ações. Essa poderosa luz continua percorrendo todo o seu corpo. Seu tronco está cheio de luz. Sua barriga, seus órgãos internos estão cobertos de luz. Todo o seu organismo está sendo revigorado pelo contato com essa luz espiritual. Relaxe, entregue-se a essa luz. Agora, ela vem percorrendo suas pernas em direção aos seus pés. Seus pés estão iluminados e nesse momento você pede a Deus: Senhor, em todos os momentos da minha vida, eu me direcione pelos bons caminhos. Os caminhos que são traçados pelo Senhor. Todo o seu corpo encontra-se agora iluminado. Visualize essa luz subindo pela coluna vertebral. Forma-se aí uma enorme coluna de luz. Toda essa luz vai chegando à sua garganta e limpando toda a energia concentrada nessa região, até alcançar a sua boca. E você então pede a Deus: Senhor, que eu sempre fale a verdade de uma forma suave e amorosa. Essa luz vai tomando conta do seu rosto, seus ouvidos estão cheios de luz e você pede a Deus: Senhor,
faça com que eu sempre ouça o bem. Seus olhos agora estão sendo banhados pela luz espiritual do amor. E assim você pede: Senhor, que eu possa sempre ver o lado bom das coisas, que eu veja sempre o bem. Assim, todo o seu rosto está iluminado, sua mente, seus pensamentos estão sendo limpos, sua consciência expande-se em direção a esse Deus que está se expandindo dentro de você. A luz está crescendo dentro de você e iluminando tudo que se encontra à sua volta. Sua luz está se fundindo na luz de todas as pessoas que estão nessa sala e continua se expandindo. Não existem fronteiras para essa luz espiritual que agora percorre toda a cidade. Essa luz continua seguindo em todas as direções, percorrendo casas, hospitais, prisões, aliviando a dor daqueles que sofrem. Essa luz se une à luz de todos aqueles que servem ao bem e continua se expandindo. Toda a cidade está iluminada, todo o nosso país está iluminado, todo o nosso planeta vai sendo coberto por essa luz extremamente amorosa. Visualize a Terra coberta por essa luz espiritual que continua se expandindo, envolvendo os outros planetas. A luz divina não tem fronteiras e se expande em direção ao infinito. Procure sentir agora que você faz parte dessa luz. Você é essa luz. Você e Deus agora são um só. Sinta todo o amor divino pulsando dentro de você. Lentamente, então, volte para o seu corpo físico. Volte trazendo para a sua vida essa energia de amor e de paz que você conquistou. Que assim seja, graças a Deus. Vou pedir a Rosa para fazer a leitura da página inicial. Eu vou fazer a leitura do livro Reflexões, que é um livro de mensagens psicografadas, tá? E é bem interessante esse texto. É o ter e o ser. 2 palavras, 3 letras cada, porém com significados tão diferentes. O ter, quando você for, fica aqui. O ser, quando você for, vai com você. E é isso que vai determinar o seu futuro. Quanta energia desperdiçada no ter, que quando direcionada para o ser, poderia levar os irmãos a grandes transformações. Quando irão enxergar que é o ser que nos leva ao ter? Ter paz, ter amor, ter paciência, ter compaixão, ter misericórdia, ter compreensão da vida e das pessoas. Precisamos sair do ter para o ser, se quisermos realmente nos reformar nessa hora de grandes transformações. Temos que nos abrir para uma realidade maior, sairmos do nosso mundinho sem medo de nos machucar, pois é caindo que levantamos mais fortalecidos. O trabalho a todos espera. Precisamos de todos que quiserem se colocar à disposição com o coração aberto para ajudar ao próximo, sem preconceito, sabendo que os mais ajudados
são os próprios trabalhadores, pois não os mais necessitados e compromissados. Portanto, mãos à obra, sem escolher tarefas, simplesmente se colocando à disposição. A oportunidade do trabalho é essa. Assim seja. Vamos fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amigo, Espíritos protetores desta casa, nesse momento que temos permissão para iniciarmos a nossa reunião, hoje com a palestra do irmão Júlio, para o qual pedimos bastante intuição, para que traga para nós as palavras certas, o ensinamento certo, e que possamos, ao sair daqui, colocá-los em prática. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Boa noite. Uma alegria estar de volta nessa casa. A casa espírita, ela renova nossas energias, né? Dá uma baixada na aceleração, né? Que o dia a dia acaba impondo a gente. É começo de ano, né? A gente sempre começa com muitas expectativas, né? E eu estava ouvindo uma música do Ivan Lins e do Vitor Martins, não sei se vocês conhecem, O Novo Tempo. E aí veio a inspiração para a palestra de hoje, eu fui pesquisar e tal. E é muito interessante porque o texto que a Rosa viu, espírita não acredita em acaso nem em coincidência, né? Então o texto dela tem a ver, porque a gente vai falar exatamente do ter e do ser. É uma coisa que a gente fala constantemente, está sempre nos nossos estudos, porque a forma como o sistema nos conduz me incomoda muito. E me incomoda pessoalmente como ele me conduz, né? Isso é uma questão pessoal. E ele me conduz. O sistema, eu sou gado do sistema. Ele me domina, ele faz com que eu obedeça os seus desejos, mas não sem luta. Isso é o importante. É lutar contra o ter e tentar valorizar mais o que nós temos, que é o ser. E a única coisa que nós vamos levar para a parte espiritual é aquilo que nós somos. O que nós temos, fica tudo aqui. Então, o Novo Tempo é tratar um pouco desse assunto, a ideia, né? Que a gente trouxe. E a gente usou o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é sempre a base de tudo. O livro Fonte Viva, do Chico, né? Através de Emmanuel. E um livro muito interessante que eu sugiro quem quiser ler, que é muito bom, que é A Força do Um. André Trigueiro, nesse vídeo, fala da força que cada um de nós tem para transformar as coisas. Né? Mas eu queria começar diferente, queria começar com um poema de Carlos Drummond de Andrade, sobre o tempo. E é muito interessante, né? Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação. E tudo começa outra vez. Com outro número. E outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, nesse ano novo, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família seja mais unida, que sua vida seja mais bem vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então desejo que você tenha muitos desejos, grandes desejos, e que eles possam mover você a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Carlos Drummond de Andrade, uma mensagem linda, né, para esse tempo industrializado, para esse tempo que o sistema se apropriou
e transformou ele numa grande festa do consumo, né? Que começa lá em dezembro e acaba aqui em janeiro. E é bom fazer festa, adoro festa, mas a gente às vezes, nesse momento que é um momento de reflexão, que é um momento da transformação, essa parada, esse número milagroso, como diz aqui o Drummond, que ele vem para nos abrir um novo tempo, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade, e a gente acaba se consumindo nas gastanças e nas cumelanças, né? E não deixa um tempo para essa reflexão. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. André Trigueiro diz no seu livro, lá no Força do Um, que ao iniciar um novo tempo, nós precisamos acalentar a esperança, né? Sem esperança, a gente vai entorpecendo a alma. Entendeu? A esperança, ela eleva a nossa vibração. É uma fonte de energia, né? E associada à prece, forma um escudo que nos protege. Então, essa é uma associação fundamental da esperança com a prece. Mas a esperança nós precisamos reconhecer que a vida é um eterno ir e vir, né? E tudo pode acontecer. A esperança demanda cuidados, né? Você tem que cuidar da esperança. É o cuidado diário, é igual o jardineiro. Se ele deixar de cuidar do jardim, as ervas daninhas tomam conta. Então nós precisamos cuidar dessa esperança. Essa esperança que é um elemento na nossa vida que nós devemos cultivar. Mas não essa esperança de esperar. Porque o lugar comum, ele nos leva para a esperança de esperar. Esperar que as coisas mudem. Esperar que as coisas fiquem melhores. A nossa proposta é a esperança do verbo esperançar. Né? Esperançar é construir a esperança. É a ação da esperança. Né? Isso é um verbo que no próximo dicionário, eu não sei mais se tem, se fazem mais, agora mudou tudo, mas esperançar já é uma palavra que vai ser incluída nesse dicionário, porque ela é usada constantemente, principalmente pelos neurolinguistas, pelos psicólogos. Então, esperançar no sentido de transformar a esperança em ação, ou seja, construir a esperança, cultivar a esperança e cuidar bem dela. Acreditar nesse projeto e seguir em frente. O novo tempo nos traz a proposta da reinvenção, né? Esse negócio de reinvenção é um negócio complicado, porque em algum momento, principalmente na pandemia, o sistema se apropriou dessa palavra para nos cobrar. Como se a gente estivesse falhando por não estar trabalhando, por estar em casa, e pessoas ficaram desempregadas, e o sistema dizia que a gente tinha que se reinventar. Não era um problema do Estado, era um problema seu, você tem que se reinventar. O fato é que é muito difícil se reinventar. Isso é uma coisa que colocaram para trazer a responsabilidade de várias coisas que estavam acontecendo para colocar nas nossas costas. Né? Então é difícil, esse negócio de se reinventar é difícil. E temos que ter cuidado com esse reinventar do sistema. O reinventar do sistema não tem nada a ver com a proposta de Jesus. Jesus nos propõe uma proposta de reinvenção, uma proposta de transformação pessoal, algo que os espíritos gostam de chamar de reforma íntima. Também não gosto dessa expressão. Você reforma uma coisa que já está velha, né? E eu acho que a gente se renova diariamente. É o cada dia, nós vamos falar um pouco disso depois. E Cristo nos oferece, como disse a Rosa ali, como lição o exercício de ser e menos o de ter. Essa construção, essa reinvenção que Jesus nos propõe, esse cultivar da esperança, é uma revisão da nossa conduta enquanto ser humano
na nossa conduta com o próximo, nesse sentido, de ser. Mais o ser e menos o ter. Nós, logicamente, nós vivemos numa estrutura, tem uma cultura estrutural que a gente carrega no lombo desde que nascemos, e nós somos apegados às rotinas. Né? A gente acaba gostando da previsibilidade, né, da estabilidade, é uma coisa que é cobrada constantemente nas nossas famílias, no meio social em que a gente vive. Né? Esse desejo de saber o que vai acontecer pela frente. É compreensível, tudo isso é compreensível, porque nós estamos dentro de um sistema, nós fazemos parte desse sistema. Mesmo que a gente resista, a gente faz parte. Mas esse sentimento afronta a natureza das coisas, se a gente tiver o olhar, aquele olhar que Cristo nos propõe. Né? Vida é movimento incessante. E ele se manifesta em todas as nossas resoluções. Né? Nós estamos imersos num universo onde nada é estático. Tudo é movimento o tempo todo. Tudo é dinâmico. Né? É uma ação constante. E se nós percebermos, e se nós ficarmos atentos, se a gente deixar um pouco ter e começar a ser, se nós nos tornarmos observadores do meio em que a gente vive, do meio ambiente, se a gente observar a natureza, nós, friburguenses, temos a grande vantagem de viver dentro de uma reserva de Mata Atlântica. Se nós pararmos para olhar, para dar um olhar mais atento para isso que nos circunda, nós vamos perceber que tudo conspira em favor da vida. Né? Se nós percebemos os ciclos, os ciclos dos pássaros, o ciclo das flores, o ciclo das águas, né? A gente se coloca muito na condição de reclamar da chuva. Realmente está muito tempo chovendo e a gente tem medo, né? Aqui na cidade a maioria mora em morro, então a gente tem medo, né? O medo é natural. Mas tem muita coisa acontecendo no nosso entorno, na natureza, exatamente por causa dessa temporada de chuvas. E são coisas muito bonitas. A gente tem que parar e prestar atenção. Isso, então, esse acalentar a esperança, construir a esperança, ou trabalhar a reforma íntima, como queira usar qualquer expressão, mas essa construção pessoal do ser, mesmo quando nos sentimos apequenados, porque a gente é muito cobrado, o sistema faz isso, ele nos põe contra a parede, e a gente se sente, em muitos momentos, menores, porque a gente não dá conta, porque as cobranças são muito grandes, as necessidades são muito grandes, né? Então a gente fica desalentado, desanimado, muitos ficam prostrados. Nós temos aí uma epidemia de depressão, de ansiedade, mas o que nós espíritas tentamos e temos que nos alertar é que há embutido nessa experiência, dessa prostração, desse desânimo que às vezes nos pega, e nós estamos falando disso hoje porque nós estamos no começo de um ano, nesse marco que Drummond falou, que nos dá a oportunidade de rever, então nós estamos falando disso por isso. Então, mesmo nessa condição mais difícil, de situações difíceis, o país passa por um momento muito difícil, isso acaba refletindo, porque, sabe, ontem tomaram o nosso domingo, né, para a gente ver um monte de coisa que eu não queria ver. Então, isso nos coloca contra a parede, porque dá uma certa... Uma pessoa me conversando naquele momento, ela disse assim: eu estou muito nervosa, ansiosa. Eu falei: calma, que as instituições são fortes, tudo vai dar certo, tudo vai entrar na normalidade. Então todo esse desânimo, todo esse medo, toda essa frustração, tudo isso, nisso há embutido
nessa experiência, um convite à luz, à regeneração, né? Esse olhar, um olhar detalhado nessa reforma íntima, né? Jesus nos propõe amar ao próximo como a nós mesmos. E nós precisamos nos envolver com a lei do amor. Essa é a mensagem e o ensinamento de Jesus. Tudo o que acontecerá pela frente valerá a pena. A partir do momento que a gente tome esse primeiro, tenha um olhar caridoso para o próximo. Um dos propósitos mais nobres da vida é aprender tudo que for possível com entusiasmo e alegria. Nós precisamos estar abertos para isso, sem nos preocupar tanto com a opinião dos outros e sem nos faltar pelas expectativas alheias. Aquilo que somos define a qualidade da nossa psicosfera. A psicosfera é um campo magnético que nos acompanha e que é de energia, e essa energia, ela é uma vibração alta, uma vibração positiva, forte, uma sintonia alta ou baixa. Isso vai depender das nossas escolhas, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Quem busca o próprio equilíbrio e se esforça para alcançá-lo, se irradia, né? Uma vibração diferente, uma vibração amorosa, né? Acolhedora. A gente percebe aquela pessoa que você gosta de chegar perto, de abraçar, que te passa a energia. Eu adoro abraçar a Dona Joana, entendeu? Então, quando a sua psicosfera está elevada, ela contamina a psicosfera de que estão à sua volta. Por isso que o Odete Guilherme chama da força do um. Porque quando você se cuida, quando você presta atenção, quando você escolhe os seus pensamentos e as suas atitudes, você eleva esse capital de energia da sua psicosfera. E essa interação, quando você chega próximo ao outro, constrói uma espiral que é transformadora. A sua energia se junta à minha, que se junta do outro, e essa espiral transformadora, ela pode mudar o mundo. Isso que a ideia é que a gente entenda como que nós podemos ajudar a transformar o mundo, cuidando da nossa psicosfera, alimentando a nossa esperança, construindo a nossa esperança, reinventando a nossa relação com o próximo, reinventando a nossa relação com o consumo, reinventando a nossa relação com a natureza. Essa interação constrói uma espiral transformadora. O mundo vive um momento extremamente negativo, muitas notícias ruins. Mas quando a Odete Guilherme fala dessa espiral transformadora, eu lembro do efeito Isaías, né, que a gente já falou aqui numa palestra sobre isso. Isaías, um profeta, 700 anos antes de Cristo, e Isaías foi um dos profetas que fizeram muitas previsões catastróficas para nosso planeta. Mas o Isaías ele dizia o seguinte, que toda e qualquer profecia poderia ser transformada através da união das pessoas em torno da prece, em torno dos bons pensamentos, em torno dos bons objetivos. Qualquer previsão poderia ser transformada com a força da prece. É o efeito Isaías. Então, quando a gente fala, quando o Odete Guilherme fala dessa espiral transformadora, quando a gente cuida da nossa psicosfera e que a gente se junta a outro dentro da nossa casa, é o melhor lugar para começar isso. Se o seu astral é elevado, se você está numa boa vibração, você contamina a sua família. Você traz a sua família para essa energia. Isso depois a família toda leva para fora. Então esse aí, a construção da esperança que não é fácil. Mas nós, espíritas, temos condições de entender, no momento que você põe o pé em casa, que você está trazendo um monte de coisas do seu trabalho, da rua,
você tem a condição de fazer uma prece, entrar na sua casa e lá dentro você deixar o ter lá fora e dentro de casa ser o bom pai, o bom irmão, o bom marido, o bom companheiro, E nós temos condições de medir isso e de controlar quando a gente estiver com a vibração baixa. Sabe? Dá um tempinho, vai até o quarto, faz uma prece, põe uma água para fluidificar. É cuidar. É construir um novo tempo, sabendo que você pode transformar a partir da sua casa, a partir de você. É a força do mundo, você é a força transformadora da sua vida e da vida de quem está próximo, e a partir daí essa espiral transformadora vai longe, né? Todos podemos contribuir para um ambiente menos tenso, mais harmônico e pacífico. Paulo diz, eu gosto muito desse texto lá do Fonte Viva, Paulo diz que um pouco de fermento leveda a massa toda. Um pouquinho de fermento. Se você tem um bom sentimento, se você carrega em você a vontade transformadora, a partir de você, da sua família, isso tem um efeito enorme para o planeta. Nosso gesto, mesmo os mais insignificantes, alcança o próximo. Primeiro ali na nossa família, no nosso trabalho, e o seu olhar, a sua vibração, você passa a ser aquele tipo de pessoa. E quando você passa do lado de alguém e ele está com a vibração baixa, ele se arrepia. Ele sente a sua vibração passar. Tudo que fazemos tem consequência, tudo. Para o bem e para o mal. Temos que fazer a nossa parte. E a proposta que eu faço agora é que esse novo tempo que nós vamos construir, que ele seja construído em torno dessa elaboração da nossa força. A força do um, que ela seja transformadora. Aqui nós temos um grupo aqui de 30 pessoas. Né? Tem uma força enorme de transformação aqui dentro dessa casa. Uma casa que tem uma energia absurda, uma egrégora espiritual muito forte, que trabalha a partir do momento que a gente põe o pé ali dentro da porta para dentro, nós estamos sendo ajudados, estamos sendo apoiados por uma espiritualidade que só quer o nosso bem. E daqui nós saímos carregados dessa energia para dar conta da semana. E nós podemos transformar e fazer com que essa energia ela se multiplique. Eu gosto muito de lembrar Santo Agostinho, né? Porque Santo Agostinho, ele propunha que todos nós, diariamente, no final do dia, fizéssemos um balanço do que fizemos de bom e do que fizemos de ruim. E que a partir dali a gente poderia tomar decisões, né? Então, quando o novo tempo se apresenta, eu acho que nós devíamos puxar um extrato do ano anterior, né? Puxar um extrato do ano anterior e enumerar as coisas que deram certo e as que queríamos esquecer, porque elas são importantes. Devemos recordar tudo que nos aconteceu naquele ano e recapitular o que fizemos de bom e de ruim, de forma imparcial, né? Devemos refletir no que acertamos, no que erramos, em que momento nos omitimos, em que momentos fomos úteis ou não. Não podemos colocar as nossas mazelas na conta do destino, do inevitável. Isso não existe. Tá? As nossas mazelas e as nossas conquistas são construção nossa, nessa e de outras vidas. Então nós temos sempre que estar atento a isso. Porque quando a gente fica atento a isso, como diz Paulo, nós evitamos a murmuração, a reclamação. Por que isso acontece comigo? Por que isso aconteceu comigo? O que Deus tem contra mim? Não existe isso. Deus é benevolente. E Ele é tão bom que Ele permite que a gente erre e possa se corrigir.
Ele não nos manda para o inferno eterno, não manda para o purgatório, não. Nós vamos ter quantas chances nós precisarmos para acertar. Somos todos aprendizes nessa vida e toda experiência tem o seu valor, né? Chico Xavier dizia: a dor ensina, o sofrimento é pedagógico. Quando você faz esse balanço, esse extrato que a gente propõe aqui, que o André Trigueiro propõe no livro A Força do Um, quando você faz esse extrato, você vai perceber com certeza, naquilo que aconteceu de ruim, o que você aprendeu, porque tem ensinamento. O sofrimento é pedagógico. A dor ensina. A gente conversa aqui na casa, a gente recebe muita gente com doenças graves, e depois de um tempo, quando a gente está conversando, as experiências que eles nos contam de crescimento pessoal, de crescimento espiritual, são histórias lindas que a gente ouve aqui, e é por isso, porque o sofrimento é pedagógico. Então nós temos que estar atentos a isso. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude nossa, ela reverbera, elas alcançam todos aqueles que estão à nossa volta. Quanto mais positiva for a nossa atitude, quanto mais inspirado for o nosso sentimento, quanto mais evoluído for o nosso pensamento, mais luminoso será o resultado disso, dessa construção do novo tempo. E a gente percebe, porque um ambiente harmônico em casa é muito melhor, é claro. Ninguém quer um ambiente de guerra, um ambiente de enfrentamento, nem dentro de casa, nem no trabalho, nem nas ruas. Nós queremos paz, nós queremos viver em paz. A paz de Cristo, que é a paz mais elevada que existe. Esse é o nosso objetivo. Esse é para onde a gente quer direcionar a construção da nossa esperança. O objetivo é chegar nesse estágio da paz de Cristo. Que o novo tempo nos permita uma vida equilibrada e serena, junto com a felicidade possível. Uma das formas da gente combater essa ansiedade que às vezes nos toma, esse desejo de ter, como se ter fosse trazer felicidade. Não, a felicidade possível, ela é feita nos detalhes. Nós vamos ser felizes em momentos, e nós temos que estar atentos, com o radar ligado, para perceber e viver muito bem esses momentos. Esse é um planeta de provas e expiações. Então nós não vamos ser felizes o tempo todo. Então nós temos que aproveitar todos aqueles momentos que nós construímos de felicidade. Nós teremos mais momentos felizes a partir da escolha que nós fizermos. Se nós escolhemos a construção desse novo tempo que começa agora, uma marcação que o homem criou, inspirado com certeza na espiritualidade, porque é uma pausa necessária. Se nós fizermos a opção de construir essa esperança, de elaborar essa esperança, olhando mais para o ser do que o ter, nós vamos ter uma vida mais equilibrada. E esses momentos felizes vão ser maiores. É menos expectativa e mais construção. A expectativa também é uma forma de você ficar esperando, né? E a construção não. A construção é o esperançar, é a esperança em ação. E isso nós podemos fazer diariamente. E sempre falando, começando de casa. É o nosso santuário. Nossa casa, a nossa família, as pessoas que a gente ama,
Esse é o nosso santuário. Se tem alguma dificuldade, vamos trabalhar essa dificuldade. Porque nós só seríamos felizes a partir dali. É um núcleo. É um pequeno núcleo. Ali a força do mundo vai funcionar a partir dali. Né? E não dá para ser feliz sozinho. O Espiritismo deixa isso muito claro para a gente. Os Espíritos dizem: nós só vivemos, nós só evoluímos vivendo em coletividade. E a nossa primeira grande experiência de coletividade é a nossa família. Né? Lá, criancinha, bebezinho, lindinho aí com a gente. E assim é a primeira experiência dele de coletividade. Ela com a mamãe, né? Com o papai. E se ele for criado num ambiente onde se privilegia o ser e não ter, ele vai ter muito mais amor. E ele vai ser muito mais feliz. Porque essa é uma construção. A felicidade não cai do céu, né? A esperança não cai do céu. Mas menos expectativas e mais construção. É isso. E se tudo é passageiro, que saibamos navegar pela vida aproveitando ao máximo os momentos que ela oferece. Os bons e os ruins, né? Falamos antes. A dor é pedagógica. Então temos que ver o que o momento ruim nos trouxe de ensinamento. Depois que passa a fase da dor, do sofrimento, do enfrentamento, é a hora da reflexão, é a hora daquele que Santo Agostinho nos propõe: parar, refletir e esquecer o que foi ruim ali e ver o que ficou de bom, porque sempre fica, não tem como, tá? Isso sempre fica algo de bom. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos desafia. Tem um capítulo, que o título do capítulo é Sedes Perfeitos. É a expectativa de Jesus, é o projeto de Deus, a expectativa de Jesus. E o projeto de Deus para nós é a perfeição. E nós vamos atingi-lo, mesmo que a gente tenha que reencarnar milhões de vezes, uma hora a gente vai ser, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós vamos chegar um dia a seremos espíritos de luz, como é Jesus. Isso vai durar séculos e séculos, mas nós vamos conseguir. Porque é o projeto de Deus. Enquanto o projeto de Deus não tem nada que possa se opor. Então o Evangelho diz: sedes perfeitos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, em sua maior pureza. E aí, essa construção do novo tempo, e todo ano a gente, no princípio, sempre fala dentro dessa linha, ele vai sempre nos levar para o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É feliz aquele que entende o sentido da vida e dela desfruta com alegria e a resignação possível. Tá? Então, o sentido da vida é servir. Nós estamos aqui para ser útil ao próximo. E mais uma vez, começando dentro da nossa casa. Sem amor ao próximo, nós não evoluímos. E nós temos que dominar a nossa ansiedade, né? Eu espero que o novo tempo nos traga a sabedoria de viver um dia de cada vez. Essa é outra dificuldade que nós temos muito grande, né? Por isso que a gente fala em mais expectativa e menos expectativa e mais construção. André Trigueiro diz que quem se antecipa ao futuro ou se percebe refém do passado, não tem paz. Então, ele sugere que ancorar o pensamento no momento presente é um exercício de pacificação interna, que promove saúde e bem-estar. Né? Quando a gente tem uma expectativa muito grande do futuro, a gente sofre por antecipação. Então que o novo tempo nos fortaleça
no reconhecimento pessoal da nossa importância hoje, para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa comunidade. Essa é a força do mundo. Cada um de nós é fundamental para que tudo isso funcione. Então, todos podemos fazer diferença, todos, em favor do mundo melhor, mais justo, mais ético, né? Um mundo onde tenha menos egoísmo e mais solidariedade. Erasto, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, o Espírito de Erasto deixa essa mensagem: é bela essa lei de solidariedade universal, porque nela se encontra essa máxima sublime: todos por um e um por todos. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo: todos por um e um por todos. É a lei de caridade. Fora da caridade não há salvação. A força do mundo transforma a realidade de todos e valoriza a nossa estadia na vida material, porque é o que nós levaremos. O que nós levaremos para a parte espiritual é aquilo que fomos. E a reencarnação, ela eterniza e torna precisa essa filiação espiritual. Nós viremos, voltaremos. E nós viremos para resgatar aquilo que nós deixamos de ser nessa encarnação. Aquilo que nós fomos e fomos dentro da que a doutrina propõe, dentro da caridade e do amor, isso aí bônus. Agora, aquilo que deixamos de ser, aquilo que deixamos de fazer, o olhar ao próximo, o amor ao próximo, tudo isso nos será cobrado. E nós devemos estar atentos, porque serão cobrados os detalhes, que é onde a gente mais peca. No geral, a gente vai bem. Tá? Agora, nos detalhes, é que a gente peca. Então, que o novo tempo clareie a necessidade do exercício da caridade. Esse é o grande instrumento transformador. Quando a gente passa a dedicar, dentro da nossa construção pessoal, na nossa reforma íntima, como gostam, uma parte para o próximo, aí sim nós estaremos nos transformando. E aí nós vamos perceber como funciona essa força do mundo. Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer, de ajudar, porque não tem tempo. Esse é um das desculpas mais esfarrapadas, que não tem tempo. Tem tempo, todo mundo tem tempo. Tempo é uma questão de organização. Todo mundo tem tempo. Eu falei por muitos anos, agora eu vou dar o meu exemplo, eu não tinha tempo. E depois que eu consegui fazer algumas coisas, eu tenho tempo de sobra. Porque fazer o bem te dá um retorno tão grande. Você fazer caridade, você participar de ações de caridade, você fazer... ontem a gente foi fazer a campanha do quilo, descendo água. E aí nós fomos. Falamos, começamos, 5, eram 5 só. Falou, não, eu estou com o carro cheio de leite, que eu ganhei de doação lá, e eu queria entregar lá na van do abrigo e tal, vou levar. Se não der para ir sair na rua, tudo bem. Chegamos lá, eu encostei o carro, parou a chuva. Descarregamos 20 caixas de leite, botamos dentro do carro da van. Aí alguém propôs, vamos fazer uma parte do PDC, nós 5 aqui? Vamos. Nós ficamos 1h10 no PDC, a chuva parou. Quando a gente estava terminando, a chuva voltou. E nós arrecadamos 300 quilos de alimento, 5 pessoas. Então, a gente tem que acreditar, ter fé e ter boa vontade, sabe, aquele sentimento, e o retorno é muito maior. Na verdade, depois você sai dali com uma leveza, um espírito, sabe, tão tranquilo, tão leve,
E porque você vê coisas acontecendo que só vê quem está prestando atenção. Aquele tempinho ali foi uma permissão para que a gente fizesse o nosso trabalho. Rápido. Por que não deu para todo mundo fazer? Porque a força do um. Um já manda o zap, hoje não vai dar que está chovendo muito, não vai dar. Aí começa, cara. Aí se você tem 30, 25 acha que não vai dar porque está chovendo, não vai dar. Entendeu? É a força do um. Se junta em 25 é uma força grande. Um grupo de 30. Mas 5 resistiram e foram e deu para fazer alguma coisa. Mas deixamos de arrecadar muita coisa. Com certeza um monte de gente está acostumada a fazer a doação naquele dia, não fez. Né? Então vamos ter que retomar semana que vem. Dividir mais ainda as pessoas, que já são poucos os voluntários da campanha do quilo. São poucos. Mas vamos ter que redividir para não deixar as pessoas que querem doar na mão. Porque isso também é caridade. É a caridade da mobilização. A caridade da mobilização é aquela em que você coloca, você assume a responsabilidade de recolher a doação daquela pessoa. Eu sempre sugiro muito aos irmãos aqui da casa que faça essa caridade da mobilização. O que é? Você junta 5 amigos, 10 amigos. Vocês querem doar 1 quilo de alimento toda semana? Quero. Então eu me responsabilizo toda semana de ir lá pegar o de você. Ou te cobrar. A lembrar você que você tem que dar 1 quilo de alimento. Essa é a caridade da mobilização. E ela funciona. Ela funciona. Aquela cesta de Natal que a gente faz aqui todo final de ano é a caridade da mobilização. As pessoas saem da casa, liga para um, liga para o outro, aí o outro conhece um que quer ajudar, o outro conhece o outro, e a gente faz aquela coisa linda que foi esse final de ano aqui, que superou as nossas expectativas, que a gente achou num ano difícil, que ia ser, e foi uma a gente faz desde 2017, foi uma das cestas mais poupudas de alimento que a gente conseguiu distribuir esse ano para quase 60 famílias ou 60 famílias. Entendeu? É a força do um. É a força do um. Isso. É a força do um. Entendeu? Então a gente percebe que nós temos uma capacidade muito grande de ajudar e de mobilizar, mas nós temos que tomar iniciativa. A gente tem que se colocar à disposição. Entendeu? À disposição. E não é para fazer para o outro. Na verdade, quando você faz isso, você está fazendo para si. É a construção, é a sua reinvenção, é a sua reforma íntima, para quem gosta, entendeu? Essa reinvenção ela está na caridade. Esse é o grande elemento transformador para as nossas vidas, é a caridade, é olhar ao próximo, é ter um olhar para o seu entorno, é ter um olhar para tudo que acontece além de você, além do seu umbigo. Né? Nós temos que entender que servindo, nós estaremos construindo a nossa evolução. E pensar de forma mais positiva, né? Porque às vezes vira aquela casa do mas só eu, né? Que eu vou... Isso aí. Não se importe com o que o outro faz ou deixa de fazer. Né? E lá no Evangelho diz, não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus. E tudo que se deixa de fazer ao próximo, deixa-se de fazer a Deus. O novo tempo nos dá a oportunidade de apurarmos essa sensibilidade, sabe? Desenvolver empatia. Nós precisamos desenvolver a empatia. É tentar se colocar no lugar do outro. É tentar entender a dor do outro. E alimentar esse sentimento de solidariedade. Nós precisamos nos ajudar de várias formas e maneiras. Nós precisamos nos ajudar para que nós possamos ter um novo tempo, esse novo ano. Um ano, quando a gente puxar o extrato lá no final, a gente fala, poxa, esse ano foi melhor do que o ano passado. O novo tempo nos compromete com a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça, de
suas várias faces. O preconceito, a discriminação, a exploração do homem pelo homem. Nos indignar contra todas as mazelas que afligem a parte mais frágil da humanidade. Nós temos que estar atentos, nosso olhar alerta a isso. Porque enquanto houver miséria, nós estaremos em dívida com Deus e nós estaremos em dívida com as propostas de Jesus. Pobreza, diferença de classes sociais sempre vai existir. Agora, miséria é desumana. A miséria não é coisa de Deus, não é coisa do destino, a miséria é coisa do homem. Somos nós que construímos a miséria. Então nós não podemos perder essa capacidade de indignação, porque essa é uma atitude cristã. Essa é uma proposta de Jesus. Repartir o pão. Essa é uma proposta de Jesus. Então nós temos que estar atentos. E mais uma vez eu vou lembrar da nossa relação com o sistema, o ter e o ser. Porque tudo aquilo que esbanjamos está faltando para alguém. Não podemos nos deixar levar pelos vendilhões do tempo, lembram? Lembram dos vendilhões do tempo? Precisamos estar atentos a essa nossa relação com o sistema. Temos que resistir ao canto de sereia do consumismo. Precisamos ser e menos ter. Temos que pensar mais em dividir, em ajudar ao próximo. Esse é o bom sentimento. Mas não como compra de indulgência. Sabe, eu vou ali, dou uma cesta básica e aí eu posso esbanjar à vontade. Não. Não. Essa solidariedade no sentido de uma construção de uma sociedade mais justa. Uma sociedade com um olhar crístico, com um olhar de Jesus. É enfrentar essa lei de César, que sistematicamente promove injustiça. Nós precisamos enfrentar isso e é através da força do mundo. Nós temos vários instrumentos para enfrentar isso. Como disseram lá os poetas que me inspiraram nesse estudo, que me ajudaram nesse estudo, vamos construir um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta. Estejamos na luta, para que a nossa esperança seja mais que a vingança, seja um caminho que se deixa de herança. Essa é a proposta, que nós possamos ser instrumentos de transformação a partir da nossa família, que a nossa atitude em ser seja transformadora. E ela pode ser transformadora a partir da nossa casa, da nossa comunidade, da casa espírita, da igreja, do terreiro. Que nós possamos fazer essa espiral transformadora, essa psicosfera elevada, para que a gente possa mudar, transformar, para que os ambientes do planeta fiquem mais leves, que a nossa relação com o meio ambiente também se transforme, para que a gente dê oportunidade para a natureza se recuperar. É uma questão de fé. A forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, com a natureza, é uma questão de fé, é uma questão de respeito. É o maior patrimônio que Deus nos ofereceu. Deus nos ofereceu a sua casa para que nós morássemos. E nós temos nos mostrado péssimos inquilinos. Então que esse novo tempo nos traga uma nova atitude. Né? Que nós possamos, no nosso extrato no final do ano que vem, falar: alguma coisa mudou. Nós fomos mais solidários, nós fomos mais caridosos, nós fomos mais amorosos com os nossos. Que nós possamos fazer de 2023 realmente um novo tempo. Força, coragem e fé. Muito obrigado. Vamos fazer agora esse momento, vamos dar início aos nossos passes, a Cândida Chegada, e a Sônia vai conduzir os passes. Neste instante, então, vamos nos entregar. Nos entregar à espiritualidade que nesse instante
vai nos cobrir de bênçãos, que possamos estar receptivos, com nossos corações abertos, para receber essa luz, essa graça maravilhosa que está sendo derramada sobre nós. Nós te pedimos, Dr. Bezerra de Menezes, te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, que as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, divinos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Pedimos então a Maria, nossa Mãe querida, que juntamente com Jesus Cristo, nosso Mestre, todos os mestres ascensionados e arcanjos que nesse instante se façam presentes, ajudando-nos a encontrar o nosso equilíbrio, nossa saúde, nossa paz e nossa sabedoria. E ao beber a nossa água fluidificada, que ela vá direto ao nosso coração e cure os nossos corpos físicos, etérico, emocional, mental e espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Encerrando o espaço, vamos pedir ajuda, vamos explorar um pouquinho mais ajuda, né? Para fazer a prece final. Deus de misericórdia, Jesus, Mestre amado, Francisco de Assis, nossos mentores, agradecemos a oportunidade do estudo dessa noite, da união, dos passos, dessa troca de energia, que possamos carregar toda essa vibração toda semana, no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas casas, e podemos estar sempre sob a luz de Jesus, nos apoiando, nos protegendo, nos incluindo. Que possamos ser pessoas melhores, que possamos construir em nossos corações esse novo tempo tão esperado. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Todas as atividades GEL estão voltando ao normal. Terça-feira, ainda à tarde, na atividade mediúnica e na atividade de assistência. Ainda essa semana os médiuns irão se reunir. E na quinta-feira também. O resto tranquilamente funcionando. Quarta-feira estaremos aqui atendendo, no atendimento fraterno, mais tarde tratamento. Mas a gente gostaria assim de colocar para vocês o quanto a união nossa, o Júlio estava comentando e eu achei por bem passar para vocês o número de itens que constavam na cesta
que foi distribuída a 54 pessoas, né, 54 famílias. Na verdade, são famílias necessitadas. Nós não temos hábito de fotografar nem nada, uma vez que a gente tem que respeitar essas pessoas, né, e as dificuldades que elas passam nesse momento. Cabe a nós apenas ajudarmos. Daí a nossa campanha aqui, conseguimos este ano o Chester, que a gente sempre gosta de trazer para a festa do dia de Natal deles, né? Eu sei que muitas vezes eles usam antes de Natal, não importa. A linguiça, arroz, feijão, farinha de mandioca, farinha de trigo, fubá, óleo, azeite, macarrão, açúcar, café, sardinha, azeitona, maionese, molho de tomate, massa de pastel, batata palha, passas, pêssego, aquela tipo de pêssego em lata, Nescau, leite condensado, creme de leite, panetone, bombom, biscoito, temos biscoito doce, biscoito salgado, mel, jujuba, leite, guaraná, Coca-Cola. Aí tem os itens de pasta de dente, sabonete, shampoo, absorvente e ainda o sal, que a gente sempre esquece, porque sal a gente ganha tanto, mas de qualquer maneira tem época que fica sem, porque a gente sempre assim, não traga sal, pelo amor de Deus, não há perigo aqui, a gente tem que falar, não precisa de sal. Mas, logicamente, as famílias receberam 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão, e era uma caixa de leite, né? Então, a gente sabe que os meses de janeiro, e até fevereiro mesmo, são meses mais difíceis da gente conseguir continuar ajudando. Então, essa cesta é uma cesta bastante robusta, né, como disse o Júlio, para que eles possam ter alimento para mais tempo, tá bom? Então, agradecendo a todos aqueles que contribuíram de alguma forma e pedimos que ainda continuem, porque as pessoas continuam com fome, as pessoas continuam necessitando, e se cada um de nós trouxermos alguma coisa, né, a gente tem famílias que a gente, todo mês a gente ajuda, então todo mês a pessoa tem fome, todo dia a pessoa tem fome, não adianta achar assim, deu cesto de Natal, pronto, acabado. Não, a gente tem que continuar ajudando, tá? Deixa eu só falar Então, eu agradeço muito aqui. isso. Júlio faz um trabalho o ano inteiro. Quer o microfone? Não. E ela não gosta também. Não. Júlio faz um trabalho o ano inteiro, que é de recolher cestas básicas. Não precisa ser uma cesta inteira, mas se cada um trouxer 1 quilo de arroz, não é? Ele monta as cestas, né? Eu digo sempre que o Júlio é o nosso depósito das cestas básicas, porque ele já vem fazendo esse trabalho há muito tempo. Então, o ano inteiro, a gente sempre pede, está sempre recolhendo. Se não está aqui, por exemplo, quando a gente precisa, Júlio, tem aí, e ele sempre tem, né? Então, isso aí, por exemplo, essa robusta é só no final do ano, para que a gente possa dar uma coisa diferenciada. Mas a gente tem que garantir o arroz, o feijão, o óleo todo mês, o leite todo mês, tem que né? ser todo mês. Ainda mais famílias que têm crianças e idosos, né? A gente se preocupa muito, porque o número de filhos é muito grande. Como eu tive um pai e uma mãe com 10 filhos, eu sempre imagino a quantidade que é de necessidade de comida, né? E são E as famílias são muito grandes, é uma média de 7, 8 filhos por família. E moram em barracas. Então, outra coisa que eu queria dizer a vocês é que a gente precisa de carona para pessoas que às vezes estão a pé, que não tem carona. Então, se puderem, por favor, sempre ofereçam carona, até a rodoviária, um lugar mais perto onde eles possam ficar. Então, se coloquem à disposição para oferecer carona. Deus abençoe vocês, uma boa semana para todos nós e que voltemos na segunda-feira, né, para refazermos as nossas energias. Um grande abraço para todo mundo.